Piadas têm como objetivo principal a comédia, entreter por meio do riso. Entretanto, dentro de uma história, essas piadas ainda mantêm a função de qualquer outra cena dentro da narrativa. Ela ainda trabalha personagens e mundo. E por isso é importante que a piada seja feita de maneira que ela seja engraçada, mas que ela não prejudique o caráter de nenhum dos personagens e não prejudique também a construção de mundo que foi feita até o momento. E esse é o problema da Marvel. As piadas mais recentes têm sido feitas em cima de personagens sem levar em consideração o caráter deles, fazendo com que eles ajam de uma maneira não condizente com o que nós sabemos sobre essas pessoas, simplesmente para que a cena fique engraçada. Pô, não é engraçado quando o Thor fica esperando os caras chamarem ele para só assim ele participar da guerra? Não, é uma guerra, tem centenas de pessoas morrendo e o Thor prefere ficar parado, sentado, meditando como se nada tivesse ocorrendo, enquanto essas pessoas morrem. Um cara que poderia acabar com a guerra em um instante sem o menor problema e sem se arriscar, fica sentado sem fazer nada, a menos que alguém chame por ele, porque ele é todo especial e ele precisa que os outros demonstrem pra ele o quanto ele é importante. É uma piada merda e que destrói o personagem, e isso é só o primeiro segundo de filme de Thor 4. Hey, não é engraçado quando aparece a Manopla do Infinito sendo utilizada como propaganda numa sorveteria? Seriamente? Essa merda é o equivalente de um McDonald's com uma suástica no lugar do MC. É absurdo, é imoral, é incompreensível. Ainda mais considerando o fato de que o Thanos já havia dizimado parte da população de Asgard antes mesmo do estalo. Essa piada destrói o caráter dos Asgardianos e mostra que eles acham graça do genocídio que foi cometido contra eles e contra metade de todo o universo. Pô, mas não é engraçado quando o Doutor Estranho coloca um cara pra se bater? Não. Ele sentenciou um cara inocente à morte porque qualquer pessoa que fique se socando por 10 horas seguidas morre. E o Doutor Estranho sentenciou esse cara a semanas de ficar se socando. Ah, e ele sentenciou o cara a socos até a morte simplesmente porque ele próprio tinha roubado esse cara. É um ato puramente vilanesco vindo de um adulto responsável com poderes de mago supremo. É a destruição completa do caráter do Doutor Estranho. Mas enfim, esse padrão de piadas obrigatórias em todos os filmes está fazendo com que elas tornem um meio de destruição de personagem que vem prejudicando os filmes e as séries da Marvel há tempos. E essas piadas não destroem só os personagens, mas também os mundos nos quais as histórias são situadas. Em She-Hulk, por exemplo, o Wong se teleporta para uma audiência dentro de uma prisão de segurança máxima. E isso é para ser engraçado, mas é um crime. Um crime gigantesco. E quando ele tá nessa prisão, o Wong admite ter cometido um crime absurdo que foi o de liberar o Abominável de dentro da prisão. O Abominável, um cara completamente maluco das ideias que pode causar uma destruição em massa em diversas cidades no planeta inteiro. Ele admite ter feito isso, ter libertado esse cara. E depois dessa admissão de culpa sobre esse crime imenso, ele foge dessa prisão e da audiência usando o teleporte dele. Olha só, não é engraçado? Não é curioso essa cena? Olha que divertido, você não tá rindo, você não tá rindo. Eu não tô. O fato é que o Wong, um dos maiores heróis da Terra, é agora um criminoso procurado pela polícia estadunidense e provavelmente pela polícia mundial. Ele não vai poder fazer mais nada em público sem que as pessoas saibam que ele cometeu esse crime absurdo de soltar o Abominável da prisão. As pessoas agora devem temer o Wong e tratar ele como o lunático que ele é por ter feito isso. Mas na real, 2 episódios depois, o Wong tá lá numa audiência processando alguém e pedindo a ajuda da lei e do governo americano para resolver os problemas dele. O governo americano que devia tratar esse cara como uma das maiores ameaças para a proteção de todos os cidadãos americanos. A Marvel perdeu a mão completamente no uso das piadas. Eles não sabem mais escrever boas piadas que se beneficiem do caráter dos personagens e que não destruam eles, ou que não destruam a relação desses personagens com o mundo em que eles vivem. As piadas deviam exaltar as características fundamentais desses personagens e apontar os problemas presentes nelas. E não simplesmente fazer um personagem agir fora de caráter para que a gente ache engraçado ele cometer um crime ou um ato hediondo. Enfim, resumo da ópera. Marvel, por favor, para de fazer piada.